adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Meus prezados irmãos, eu quero vos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do nosso Deus, estamos reunidos na manhã deste domingo para mais um estudo da santa e bendita palavra do Senhor. Eu quero te convidar para nós entrarmos em oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz em nosso viver. Oremos ao Senhor. Senhor bendito, como é bom ter o Senhor como centro da nossa vida, como o poder da nossa existência. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania. Sabemos quem Tu és e sabemos quem somos nós. Somos dependentes, somos carentes. Sem Ti nós nada podemos fazer. O Senhor é o Deus que conhece o amanhã desde o ontem. E a Tua palavra mesmo nos afirma que operando o Senhor, quem impedirá? Não nos deixe, Senhor, vivermos uma vida segundo o nosso próprio prazer, segundo o nosso próprio entendimento, mas que possamos ou podemos cada dia compreender que se o Senhor não estiver conosco, nada podemos. Nos ajude a compreendermos a extensão do Teu amor. A Tua igreja, Senhor, mormente nesses dias tão difíceis em que estamos atravessando, nos dê a orientação, nos dê a sabedoria do alto, para compreendermos a Tua vontade. Cumpra-se na vida da Tua igreja o Teu querer. Pai, seja com cada um dos Teus filhos, mormente nesses momentos em que estaremos estudando a Tua palavra, que ela possa achar guarida nos nossos corações, que possamos tirar proveitos para a nossa vida de fé cristã. Não está à deriva, Deus é aquele que controla tudo e a todos e nada foge dos desígnios do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero irmão Adailton, que no domingo passado esteve aqui ministrando a lição de número 3. Eu gostaria de colocar na tela aqui esta lição de número 3, que falou sobre o despertamento renova o altar. E foi uma lição riquíssima, né? E aonde fez um contraponto do altar restaurado pelo povo de Israel na época de Esdras, de Neemias e principalmente na época de Zorobabel, com também o altar, que significa a nossa própria vida hoje, aonde nós oferecemos o nosso próprio sacrifício vivo e santo ao Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida do presbítero irmão Adailton, que foi uma aula que calou os nossos corações. E hoje, meus amados, nós vamos entrarmos na lição de número 4. Você pode ver na tela a lição de número 4 sobre a construção do templo enfrentou oposição. E eu gostaria já de início de fazer um contraponto aqui, porque veja os irmãos que nós estamos estudando uma lição histórica, porém a aplicação é a aplicação para a vida da igreja de hoje. Hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, esse templo está sendo edificado a cada dia. Nós estamos em uma crescente, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E nessa construção do nosso templo espiritual, nós também enfrentamos oposição. E nós podemos ver pela história de Zorobabel, que vamos mergulharmos nela aqui hoje, e nós podemos aqui tirar proveitos para a nossa vida de fé cristã. A exemplo do povo do Senhor, lá nos tempos idos, que enfrentaram oposições, mas que no momento adequado souberam vencer ou ter a resistência necessária para vencer as perseguições
eu e você também, com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer as oposições. Então, a construção do templo enfrentou oposição. Veja que o nosso texto áureo, eu coloco na tela aí, o texto áureo baseado em Neemias 4, versículo 6. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Eu gostaria de fazer um parênteses, e como nós estamos numa escola dominical, e eu sei que esta lição, escrita pelo pastor Eurico Bergs, há 27 anos atrás, ela é uma lição histórica e que muitas das vezes nós precisamos entender o contexto histórico. E além de entender o contexto histórico, temos que entender a linha do tempo. Veja que o livro de Esdras e Neemias, eles abrangem um período de pelo menos 100 anos. É isso mesmo, pelo menos 100 anos. Ele vai desde o ano 536 a.C. até o ano 432 a.C. Então podemos dizer aí 104 anos, arredondando 100 anos de história. E muitas das vezes a gente lê Esdras e Neemias e alguém desavisado pode ter um entendimento que está se referindo ao mesmo período. Por exemplo, o nosso texto áureo que está na tela aqui, Neemias 4:6. Isso foi escrito pelo menos 70 anos depois da nossa leitura bíblica em classe de hoje. Então, a leitura bíblica em classe de hoje foi escrita pelo menos 70 anos antes, tá certo? Da nossa lição mesmo aqui. Então, só para que alguém não confunda, né? A reconstrução dos muros se dá pelo menos 70 anos depois da reconstrução do templo por Zorobabel. Mas nós vamos comentarmos melhor disso, entrarmos em algumas especificidades maiores aqui. Pois bem, na próxima tela vamos ver a verdade prática. Esse talvez seja, né, o ponto principal nosso. O nosso foco, a verdade prática, é a verdade que transmite para nós o que nós devemos viver. É a vida prática que devemos viver. Olha, diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno, né? Então, veja, meus amados, eu sempre digo assim, que a coisa mais difícil na vida, escute bem, a coisa mais difícil na vida é confiar em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus, se nós confiarmos plenamente em Deus, nada nos deterá, nada nos desanimará. Nós teremos resistência, não importa o tamanho que seja a oposição, as perseguições, as calúnias, não importa quão tamanha seja o desafio. Se nós confiarmos de que Deus está no controle da história, nós teremos a resistência, porque sabemos em quem temos crido. Então, a coisa mais difícil na vida, talvez nós levamos a vida toda para aprendermos isso, confiarmos no Senhor. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe, então, como eu já até comentei aqui, que a diferença, né, é muito grande entre um assunto e outro. Ela é um assunto que está baseado no livro do Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9. Eu gostaria até de fazer um outro parênteses para dizer, e como estamos numa escola dominical, Esdras, que foi um sacerdote, Esdras escreveu pelo menos 3 livros da Bíblia. Ele escreveu o livro que leva o seu nome, o livro de Esdras. Ele escreveu o livro de Neemias e ele escreveu o livro de Crônicas. Então, Esdras, Neemias e Crônicas foi escrito por este sacerdote, né?
por nome de Esdras, um homem que teve um papel fundamental. Na lição de número 2, eu até comentava aqui que Esdras, na hierarquia do povo judeu, o povo judeu tem a pessoa de Esdras como sendo o segundo Moisés. Moisés foi o grande libertador que libertou o povo da mão dos egípcios. E Esdras é considerado como o grande resgatador do culto ao Senhor nosso Deus. Não obstante, 70 anos antes, Zorobabel, o governador, ter reedificado o templo, mas foi Esdras quem traz o grande avivamento, o grande despertamento, quem traz aí o povo judeu para oferecer o verdadeiro culto ao Senhor. Tá? Então, eu acho que esta é uma lição que eu e você já devemos aprender já no início aqui, tá certo? Então, Esdras, este sacerdote, né, era um levita, um escriba, e ele escreve pelo menos 3 livros, Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica, né, eu faço questão de trazer aqui, irmão Gesiel, não sei se dá para que os irmãos vejam, né? Mas a Bíblia hebraica, ela não tem a mesma composição da nossa Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia hebraica, ela só tem o Antigo Testamento. E veja, e mesmo assim, enquanto a nossa Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela tem, podemos dizer que 34 livros. Por exemplo, Esdras e Neemias não são livros separados na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias é um livro só, é um livro único, tá certo? Futuramente, né, e por uma forma mais didática, que foi separado. Esdras ficou sendo um livro, Neemias ficou sendo um outro. O conteúdo é o mesmo, mas na Bíblia hebraica ambos é um livro só. Assim como Crônicas, né? A nossa Bíblia, ela é dividida em primeiro e segundo livro de Crônicas. Na Bíblia hebraica é um livro só, Crônicas, né? As Crônicas dos Reis de Israel. Tá? Então isso apenas como como informativo, né? Que é bom que a gente entenda isso aqui. Eu gostaria de chamar você, meu prezado irmão, e se você tiver a Bíblia em casa, pode acompanhar, né? Mas se você está visualizando, né? Porque talvez alguém pode estar vendo apenas no áudio, mas se você estiver visualizando o slide aqui, acompanhe comigo, Esdras capítulo 4, versículo 7 e o 9. Veja que a nossa leitura, ela é bem esparsa, ela é bem espaçada. Mas nós vamos depois colocarmos isso em uma ordem cronológica. Diz assim Esdras 4 e 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Versículo 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarbelitas, Afarsitas, Arquivistas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmão Gesiel, ainda nessa terra. Você sabia que estas palavras estavam escritas na Bíblia Sagrada? Você já tinha lido estas palavras? Eu me lembro, eu tenho um filho, o meu filho caçula chama Cadmiel. E eu me lembro que quando eu coloquei o nome no meu filho caçula, por nome de Cadmiel, alguém chegou para mim, mas aonde você arrumou esse nome? Né? Eu falei, mas esse nome está na Bíblia, está em Esdras, capítulo 2, está em Esdras, capítulo 3, né? Tá certo? Veja, são muitas vezes nomes com significados muito lindos, né? E que a gente, por exemplo, Cadmiel, Deus é eterno, ou Deus é desde todo o princípio, né? Então são nomes, mas eu sei que muitas vezes são livros que não é muito estudados por nós, mas nós devemos nos aprofundar em tudo aquilo que a Bíblia diz. Nada está por acaso, nada que está escrito na Bíblia está por uma casualidade. Tudo tem um fim,
né, e tem um propósito. Então, são nomes, eu reconheço, até difícil de se pronunciar, né? Mas isso está na Bíblia, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, agora Esdras 4, versículos 11 ao 13. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Ainda na próxima tela, Esdras 4, 15 ao 16. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Na próxima tela, Esdras 4, 21 ao 23. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Na próxima tela, ainda Esdras 4 e 24, encerrando nossa leitura em classe. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Olha bem, irmãos, aqui que está o ponto central, nevrálgico desta lição. Então, cessou, no sentido de parar, né? Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e parou ou cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. A obra ficou parada pelo menos 16 anos. 16 anos a construção do templo ficou parada por conta da oposição. Eu coloco na tela seguinte aqui o objetivo então desta lição, né? O objetivo macro, que é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E eu já até começaria esse assunto fazendo para você uma pergunta, né? E você responda para você mesmo. Se você até quiser compartilhar no nosso canal, compartilhe aí, né? Se você estiver assistindo ao vivo, porque eu sei que muitos assistirão essa aula momentos depois. Mas se você estiver ao vivo, compartilhe aí, né? Veja bem, diz aqui o objetivo, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno, né? A minha pergunta para você é: temos força suficiente para resistir ao inimigo? Como que está a tua força? Você está tendo força suficiente para resistir ao inimigo? Eu gosto daquela passagem em Oséias, né, capítulo 7, onde fala assim: Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força e eles não sabem. Veja, pior do que os estrangeiros, do que os inimigos, terem retirado a força do povo de Israel, é que, além disso, eles não sabiam, achavam que tinham força suficiente. É importante, quando eu e você
reconheçamos a nossa pequenez, sabemos que não há força nenhuma em nós, se o Senhor não nos ajudar, se o Espírito Santo não intervir, nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não agir por nós, o que será de nós, né? Então, mostrar que a nossa confiança em Deus, né, a nossa confiança é em Deus, não em nós mesmos, não se estribe na sua própria força. Então, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. O maligno, né, os inimigos da nossa alma, os adversários são terríveis. E nós vamos ver o que eles fizeram com o povo de Israel. Eu coloco já na tela seguinte, talvez até para a gente conceituarmos aqui, essas duas palavras, a palavra oposição e a palavra resistência, né? Veja que são palavras muito parecidas e ambas fazem parte desse assunto de hoje. Então, o que vem a ser a palavra oposição? Oposição vem do latim oppositione, que é ato ou efeito de se opor, ou de se colocar contra algo ou alguém. Será que você tem opositores? Será que a igreja de Deus hoje tem opositores? E quem são esses opositores? Né? Nós temos que conhecer isso. Né? A estratégia, quando você vai para qualquer batalha, para qualquer guerra, né? Mas há uma necessidade de que a gente conheça bem quem são os nossos adversários, né? Então, oposição é esse ato ou efeito de se opor ou se colocar contra alguém. E resistência, o que é? Ação ou efeito de resistir, de não ceder nem sucumbir. Recusa de submissão à vontade de outrem. Né? Muito bem. O presbítero irmão Adailton, na aula passada, ele apresentou um quadro aqui, que eu vou até repetir esse quadro logo a seguir, mas eu gostaria de fazer aqui, quem sabe, né, uma linha do tempo, sabe, irmão Gesiel, não sei se para a gente passar para cá, para o quadro, pediria aos irmãos que acompanhem aqui comigo, né, porque assim, como se fosse uma linha do tempo. Está dando, irmão Gesiel, para perceber aqui, né? Então, veja bem, os irmãos, que eu comentava no início aqui, que essa lição, ela abrange um período, né? Que ela vai aqui do ano 536 AC, né? Que é antes de Cristo, e ela vai, pelo menos, até o ano aqui 432 antes de Cristo. Lembre os irmãos assim, que antes de Cristo, a contagem que se faz hoje desse período antes de Cristo, é contagem que ela é decrescente. Então, de tal forma que 536 antes de Cristo vem antes de 432 antes de Cristo. A contagem é de uma forma decrescente, né? E veja, por exemplo, Esdras capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, né, que é o contexto dessa nossa lição de hoje. Essa lição ela vai falar pelo menos sobre 4 reis, né? Ela fala sobre o rei Ciro. Ela vai falar sobre o rei Dário. Ela vai falar, por exemplo, né, sobre o rei Xerxes, né, chamado também de Assuero. Talvez esse nome Assuero, ele está mais claro para nós, estudantes da Bíblia, porque Assuero, por exemplo, é aquele que se casou com Esther, a rainha Esther. E nós temos um outro rei, que é o rei Artaxerxes. Veja que a nossa lição, a leitura em classe hoje, cita o nome deste rei, Artaxerxes, né? Muito bem, é importante que você e eu, né, estudantes da palavra, entendamos isso. Ciro foi o grande rei persa, aquele que recentemente foi até descoberto, né, o famoso, o chamado cilindro de Sidro,
cilindro de Ciro, né? Até com as escritas cuneiformes, né? E é considerado hoje uma das grandes descobertas da arqueologia moderna, né? O cilindro de Ciro. Um homem que foi um monarca importantíssimo, chamado até, eu citei isso na lição de número 2, como Ciro o Grande. A exemplo de Alexandre, que veio anos depois, com ser chamado também de Alexandre o Grande, mas que já era o imperador, no caso de Alexandre, o imperador grego, tá certo? Ciro era um persa. Veja, foi na época de Ciro que foi dada a ordem. A Bíblia diz que Isaías escreveu o nome de Ciro, pelo menos aí, em números aproximados, 200 anos antes. Isaías escreveu e chamou Ciro como o meu ungido, né? O meu ungido, Deus usa Isaías para escrever o nome deste monarca 200 anos antes dele nascer. Olha que coisa. E ele que dá a ordem para que um homem, por nome de Zorobabel vivia na Babilônia, mas era um judeu. Zorobabel, né? Eu faço te colocar, depois nós podemos mostrar lá, mas assim, Zorobabel era da tribo de Judá, né? Da casa de Davi, e ele é nomeado até nisso. Olha, irmãos, o que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é algo que nos encanta, nos encanta. Quando nós entendemos, né, que bom seria se nós tivéssemos uma lição só para tratarmos sobre este assunto, soberania de Deus. São 3 palavras, sabe, irmãos, meus amados, que eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, ó. Vou fazer, não sei, irmão Gesiel, se dá para ler, eu vou colocar em letra preta, para acompanhar aqui, olha, soberania, oração e vontade de Deus. Ó, vontade. Irmão Gesiel, está dando para ler? Ok. Então eu creio que os irmãos em casa estão vendo aqui, ó, soberania, oração e vontade de Deus. Quando nós entendemos a soberania de Deus, o que é soberano? É como se fosse uma linha também do tempo, né? Aonde Deus, Ele sabe toda a história do começo ao fim. Toda a história, do começo ao fim. Nada vai mudar os desígnios de Deus. Aliás, Malaquias capítulo 3 e versículo 6. Deus diz assim: eu sou Deus e não mudo. Já pensou se eu e você servíssemos a um Deus que muda o tempo todo? Você já pensou? Servir um Deus que hoje pensa de uma forma, amanhã pensa de outra forma, um Deus instável. O nosso Deus não é instável, o nosso Deus não é pego de surpresa, o nosso Deus ele não muda a sua opinião conforme o tempo. O nosso Deus é uma linha reta. Eu e você que variamos, mas Deus permanece, Ele é soberano. E por que nós oramos? Quem ora não é Deus, Deus não ora. Quem ora é eu e você, nós oramos. Mas nós oramos não para mudar os decretos de Deus, porque os decretos de Deus não mudam. A nossa oração, nós oramos para que nós nos conformemos à vontade de Deus. Aliás, Jesus ensina isso. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade nos céus como é feito na terra. Ou na terra como é feita nos céus, melhor dizendo. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Então a oração é para nos moldar à vontade de Deus. Quando nós entramos em oração, nós nos despimos do homem
e nós reconhecemos a soberania de Deus, e eu pergunto ao Senhor, Senhor, qual que é a tua vontade? E eu passo a me conformar à vontade de Deus. Aliás, Daniel, quando ele entra em oração, Daniel, ele sabe que Deus era soberano e que Deus havia decretado 70 anos. Ele sabe que aquilo vai acontecer. Daniel ora não para despertar a Deus, mas para mostrar, Senhor, me ajude a entender, eu estou vendo que nada está acontecendo, Senhor, me ajude a entender qual é a tua vontade. É isso, meus amados, que nós temos que fazer. Então veja, nós temos aqui, voltando agora aqui, né? Deus move o coração de Ciro, um rei pagão. E Zorobabel é levado à terra de Israel, né? A terra de Israel, ele é levado, e ele é levado com este propósito. Deixa eu apagar aqui, para nós voltarmos ao nosso quadro. Eu creio que isso vai ser de grande valia para o melhor entendimento. Zorobabel, então, ele recebe esta incumbência de Ciro, e ele vai para Israel. E nós temos na Bíblia pelo menos 3 levas. O povo de Israel não voltaram do cativeiro de uma vez só. Esse retorno foi de forma paulatina. O primeiro retorno se dá com Zorobabel. E Zorobabel vai com eles aproximadamente 50 mil homens. Eu estou arredondando, é 49.782. Aproximadamente 50 mil judeus retornam com Zorobabel. E Ciro dá a ordem. E qual que é a ordem de Ciro? Para que eles reedifiquem Jerusalém, reconstrua Jerusalém. Então a lição de hoje vai tratar deste período aqui, ó. Tá certo? A lição de hoje é nesse período onde há uma resistência. Zorobabel chega em Jerusalém, ele restaura o altar, que foi a lição de domingo passado. O presbítero Modailton trouxe muito bem esse assunto. O altar é restaurado, mas os sacrifícios começam a serem oferecidos, mas o templo estava destruído. Precisava fazer a reconstrução do templo. E eles encontram oposição. Então o assunto vai ser esse. A oposição que eles encontram. E de tal forma que a oposição foi tão grande que eles param de construir o templo. E o templo fica 16 anos parado. Então na lição de domingo que vem, nós vamos estudar sobre esse recomeço da construção do templo 16 anos depois. O recomeço. Mas hoje é o porquê que esse templo parou. A oposição foi tão grande que a obra parou. Tá certo? Muito bem. E esses outros assuntos serão tratados em lições futuras aqui. Mas eu quero que os irmãos entendam que daqui de Ciro até Artaxerxes, daqui, que é na época de Esdras e Neemias, Esdras e Neemias está nesse período aqui, ó, de Artaxerxes. Então, ó, desse período aqui até aqui, tem um intervalo de tempo de mais ou menos 70 anos. Tá certo? Mais ou menos 70 anos de período aqui entre Zorobabel e Esdras e Neemias. Amém, meus amados? A finalidade aqui é trazer de uma forma mais didática. Retorne comigo aqui. Nós vamos aqui para a tela novamente. Eu até coloco aí, e talvez para ficar de uma forma também mais clara, né? Então veja aí, ó, Zorobabel, né? Contextualizando esse primeiro retorno, ó. Responsável, né, pela primeira leva de judeus a Israel. Então, 49.897 pessoas, foi um governador da Judéia. Essa é uma informação interessante logo abaixo aí, ó. Ele pertencia à genealogia de Jesus, tanto Mateus capítulo 1, versículo 13, Lucas 3 e 27, né? Fala sobre Zorobabel. Até esses tempos atrás, um irmão comentava comigo, falou assim, irmão Mário, mas quando eu comentava sobre Zorobabel, né, principalmente usando Zacarias capítulo 4, com aquela visão que Zorobabel, que Zacarias teve, né?
E alguém falou assim, Mário, mas tem esse nome na Bíblia? Eu falei, meu amado, Nicodemos, que está em João capítulo 4, é falado muito menos do que Zorobabel. A Bíblia fala de Zorobabel em Esdras, fala de Zorobabel em Neemias, em Ageu, Zacarias, Mateus e Lucas. 6 livros falam de Zorobabel. Percebe, os irmãos? Eu estou, na realidade, trazendo uma provocação aqui, né? Assim, como que nós precisamos estudar a Bíblia como um todo, né? Então, ele é responsável pela reconstrução do templo. Na época de Zorobabel, o sacerdote era Jesua ou Josué, né? E os profetas que profetizaram na época de Zorobabel foi Ageu e Zacarias. A Bíblia vai trazer, por exemplo, né? Ageu, por exemplo, o livro de Ageu é muito rico nesta época, e Ageu vai trazer o povo a um confronto, né? E vai trazer, e Zacarias também, Zacarias tem até uma visão, né, de um castiçal com 7 canudos, aonde o azeite descia, despejado o azeite por um vaso sobre aquele castiçal, né? E vem a palavra do Senhor para Zacarias e diz assim, olha Zacarias, diga a Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Nos dando a entender que Zorobabel, naquele período de 16 anos de oposição ferrenha, em que o templo ficou paralisado, né? E parece que Zorobabel queria agir também com as suas próprias mãos, mas Deus usa Zacarias e diz para ele, olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Será que não acontece comigo e com você da mesma forma? Não há momentos na nossa vida que a oposição é tão grande que nós queremos usar o próprio braço, queremos usar a nossa influência, queremos usar os nossos dotes, né? Os recursos. Mas como cristãos, devemos saber que o livramento vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação, né? Louvado seja o Senhor. Eu vou pular algumas telas aqui, irmão Gesiel. Por exemplo, a tela seguinte, né, do segundo retorno, nós vamos deixar isso para outras aulas, né? A outra tela ainda, o terceiro retorno, né? Mas eu gostaria de colocar essa tela que o irmão Adailto trouxe na aula passada, né? Baseado numa revista da editora Betel, lá de 2018. Talvez essa tela é interessante para ficar assim um quadro mais claro, né? Olha aí, ó, o primeiro grupo. Conseguiu localizar, né, irmão Gesiel? Ok. O primeiro grupo, então, no ano 536, liderado por Zorobabel, né? O segundo grupo, no ano 457, liderado por Esdras, né? Nessa época aqui veio a quase 2.000 pessoas, 1.700 e poucas pessoas apenas com Esdras. E o terceiro grupo é liderado por Neemias. Lembrando que Esdras e Neemias foram contemporâneos, né? Eles viveram e conviveram juntos em Jerusalém por alguns anos, pelo menos 12 anos. Esdras e Neemias viveram e conviveram juntos em Jerusalém, formando ali uma dupla, Neemias como governador e Esdras como o líder religioso da nação de Israel. Muito bem, eu vou pular também a tela seguinte sobre os reis, que eu já coloquei no quadro, eu creio que isso fica de uma forma mais clara aí. Eu gostaria de nós irmos já para o primeiro capítulo desta lição. Os alicerces do templo são lançados. Bom, baseado em Esdras 3:10, Esdras 3:10 diz assim, ó, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes e os levitas para louvarem ao Senhor. Veja agora o versículo 12 abaixo. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo
e com alegria. Imagine os irmãos, olhe para mim aqui, pense comigo. Muitos daqueles que voltaram com o governador Zorobabel para Jerusalém e que saíram, foram levados cativos na época de Nabucodonosor, o rei babilônico, 70 anos antes. Alguns deles, quando foram levados, ainda eram crianças, adolescentes e agora já idosos, quem sabe aí com seus 85, 90 anos de idade, estavam retornando para Jerusalém. Quando Zorobabel, ele edifica ali, ele começa a colocar os primeiros fundamentos, ele faz o alicerce da reconstrução do templo, naquele mesmo lugar aonde tinha sido feito o templo de Salomão. Houve ali dois grupos de pessoas, os idosos que estavam ali, que se lembraram da magnitude, da exuberância, da riqueza daquele primeiro templo construído por Salomão. E eles vendo agora os alicerces desse segundo templo, eles começaram a chorar, caíram em prantos. E caíram em prantos porque eles perceberam que aquele templo não chegava perto da riqueza e dos detalhes do primeiro templo feito por Salomão. Porém, houve um segundo grupo. E o segundo grupo, diferentemente do primeiro, eles levantaram as suas vozes em júbilo, e de tal forma que a Bíblia nos informa que as vozes de júbilo do segundo grupo suplantaram as vozes de choro, de tristeza do primeiro grupo. Isso faz nos lembrar o seguinte, que nós não podemos ser saudosistas, Tem pessoas que só vivem do passado, acha que a igreja de 30 anos, de 50 anos atrás, foi melhor do que a igreja de 2020. O Deus que agiu em 1950 é o Deus que continua agindo em 2020. A igreja em 1950 teve as suas vitórias e teve o seu papel na história, e nós devemos muito aos nossos irmãos. Mas hoje nós estamos construindo a nossa história. E o avivamento que teve em 1950, Deus quer que esta chama continue acesa nos nossos corações. E de tal forma que hoje eu e você não podemos viver hoje pensando no passado. Deus não é Deus de ontem, Deus é o Deus de hoje. Deus age hoje na minha vida e na sua vida. Deus quer usar a você, Deus quer usar a mim, como usar os nossos irmãos no passado. Então as nossas vozes hoje têm que suplantar as vozes de saudosistas que querem viver do passado. Deus conta comigo e Deus conta com você. Ou como disse Stanley, eu citei isso aqui na aula 2, Senhor, eu sei que o Senhor tem homens muito melhores do que eu, mas se eles não quiserem ir, se eles não quiserem fazer a tua vontade, Senhor, conte comigo. Diga isso para o Senhor também. Senhor, pode contar que tem um guerreiro aqui na terra. Conte comigo, Senhor, que eu estou predisposto a fazer a tua vontade. Então os alicerces são lançados, E veja, irmãos, é importante porque esses alicerces do templo lá lançado por Zorobabel são os alicerces que tem ainda hoje. O templo em Jerusalém que tem hoje é chamado o templo de Herodes. Porém, o templo de Herodes, ele foi reconstruído em cima do templo construído por Zorobabel, de tal forma que os alicerces são os mesmos, os alicerces não mudaram. Então veja que era uma estrutura que até hoje tem lá os muros das lamentações, construído em cima deste alicerce feito por Zorobabel. Pois bem, na tela seguinte eu coloco aqui o seguinte, que todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe, Pessoas, então a voz dos mais jovens que
começaram a agradecer a Deus por aquela recompensa, porque veja bem, aqueles mais jovens foram pessoas que nasceram no cativeiro. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer o primeiro templo, mas agora, aquele sonho dos seus pais, o sonho dos seus avós, agora se tornaram uma realidade. E eles estavam em Jerusalém, na cidade santa, e agora tendo a oportunidade com as suas próprias mãos, ajudando ao governador Zorobabel a reconstruir o templo do Senhor. Irmãos, e como é prazeroso, né, fazer a obra do Senhor. Tem muitas pessoas que eles fazem a obra do Senhor de forma relaxada, né? E a Bíblia até condena isso, né? A Bíblia condena aqueles que fazem a obra do Senhor de forma displicente, de forma negligente. Tem alguém que chega até a dizer, olha irmãos, os irmãos até me desculpam, mas isso aqui que eu estou fazendo é para Deus mesmo, né? Com isso querendo dizer o seguinte, olha, se é para Deus mesmo eu posso fazer de qualquer maneira. Não, senhores, se é para Deus e porque é para Deus, nós fazemos o melhor. O melhor. Veja que o povo, para fazer isso, o alicerce do templo, eles foram até o Líbano. Eles cortaram as madeiras, trouxeram para Jerusalém. Aquelas madeiras eram lavradas com carinho, as pedras eram todas lavradas com todo carinho. E de tal forma que esse templo que foi reconstruído aí no ano 530 aproximadamente antes de Cristo, portanto há 2500 anos atrás, os seus alicerces persistem até hoje. Porque fizeram para Deus. Mesmo as perseguições, as invasões que a cidade de Jerusalém sofreu por grandes impérios que dominaram o mundo, os seus muros continuam, né, os alicerces desses muros continuam até hoje. Então a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio por meio de Ciro, o rei da Pérsia. Pois bem, eu coloco na tela seguinte, né, essa frase aí, que a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. É bom, irmãos, que a gente entenda assim, que Deus, na sua soberania, a vontade de Deus vai ser feita. Se Deus não puder contar contigo e comigo, Deus vai chamar até um rei pagão, como chamou a Ciro, né? Como chamou a Ciro. Ou Deus vai contar com muitos outros homens que muitas vezes nem sabiam por quê, mas foram usados como instrumento nas mãos de Deus, mas que a vontade dele vai ser cumprida, vai. Então é importante que eu e você nos coloquemos na brecha e dissemos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor. Então a submissão, né? Submissão é estar abaixo da missão de. Então a submissão à vontade de Deus gera esse despertamento espiritual. Eu trago aqui na tela seguinte a palavra do Arthur Pink, quando ele diz assim, que a soberania de Deus significa que Deus é Deus. Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e com quem quiser. Olha bem, eu vou repetir essa frase. A soberania de Deus significa que Deus é Deus, Ele faz o que quiser, onde quiser, como quiser e com quem quiser, né? Alguém chega até a dizer o seguinte, que apesar de mim, né? Ou apesar de nós, Deus faz o que Ele quer. Ele é soberano, nada escapa dos seus desígnios. Amém, meus amados? Então eu finalizo esse primeiro tópico, né, na tela seguinte aqui, dizendo que os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene, né? Será que eu e você, quando realizamos algo para Deus, será que nós estamos realizando também com esse mesmo espírito,
de gratidão, de reconhecendo a nossa pequenez, sabendo diante de quem estamos, para quem estamos fazendo, e com a consciência, né, e um espírito tranquilo de que fizemos o melhor. Quando saímos para a evangelização, será que evangelizamos da melhor forma, com tudo que temos, com tudo que podemos? Será que quando vamos louvar ao Senhor, louvamos com tudo que sabemos e com todos os predicados a qual o Senhor tem nos dado? Né? Que isso fique como uma reflexão para a nossa vida. Muito bem, na tela seguinte, nós vamos entrar aqui para essa questão da oposição, porque assim, eu e você, né, Deus nos chamou para realizar a sua obra, mas tem alguém que acha que o fato de Deus estar conosco é tudo um céu de brigadeiro. Mas não. O fato de Deus estar conosco, isso não inibe de que venham as perseguições. Aliás, a Bíblia é recheada de histórias do povo de Deus, que Deus vai forjando o seu povo em meio às perseguições. Parece-me que as perseguições, as tribulações, né, é uma grande forma didática de Deus tratar comigo, de Deus tratar com você. Percebe que é nas tribulações que nós crescemos mais? Né? É lindo a gente ver isso. Veja que a história é o tempo todo, né, mostrando isso, sobre as perseguições, sobre as tribulações. E não foi diferente nesse período de Zorobabel. Ele começa a construção do templo e dá um entender pela cronologia, que 7 meses depois, o alicerce estava pronto. Mas quando o alicerce está pronto e vem aquelas vozes de júbilo que suplanta as vozes de choro, e aquelas vozes são ouvidas de muito longe, aquilo desperta a atenção dos adversários. E os irmãos sabem muito bem que nesta época a nação de Israel, quando eles foram levados cativos na época de Daniel, lá na época de Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém e levou o povo cativo, e esta nação passou aí esses 70 anos no cativeiro, o império assírio, eles tinham trazido para a terra de Israel pessoas de diversas outras nacionalidades, trazido para Israel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, traz essa história de uma forma mais bem aprofundada. Né? Capítulo 17, por exemplo, vai até nos informar que quando os assírios trouxeram povos de diversas outras nacionalidades para habitarem as cidades de Israel, né? Esses eram povos pagãos que adoravam outros deuses, e esses povos passaram a ser conhecidos como samaritanos, porque houve ali uma mistura, eram homens pagãos que se misturaram com o remanescente dos judeus, que eram os pobres, os aleijados, que não foram levados cativos, mas que ficaram, poucos deles, mas que ficaram em Jerusalém. Aqueles que eram os mais fracos, que não tinham praticamente algum vulto na nação de Israel, ficaram. E houve uma mistura, uma miscigenação de alguns judeus, remanescentes que ficaram na terra, com esses povos pagãos. Dali nasceu um povo chamado samaritano. Né? E eu até coloco aí, segundo Reis 17 e 24, eu vou fazer questão de ler, viu, irmão Gesiel? Esse aqui, quem eram os samaritanos, né? Acho que está até na tela, né? Segundo Reis 17, olha o que diz, ó. E o rei da Síria trouxe gente de Babel e de Cuta e outras nações, né? E a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor,
E mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Né? Olha que coisa. Pessoas pagãs. E da mistura, da miscigenação de judeus remanescentes com esses pagãos, nasceram esse povo samaritano. E aqui eu até faço uma ressalva, eu coloco na tela seguinte aí, irmão Gesiel, eu faço uma ressalva aqui, que quem eram esses samaritanos, né? Então já dissemos que era esse povo misturado. Mas esse povo, meus amados, e aqui uma questão de curiosidade, esse povo existe até hoje. Escute bem. Os samaritanos existem até hoje. É um dos menores povos que existe hoje. Menor do que os samaritanos, ainda tem pequenas tribos indígenas. Tem tribos indígenas hoje com apenas 300 índios. Mas os samaritanos hoje, em 2019, no último censo feito, eles reduziram a 922 pessoas. Olha que coisa. Aliás, eles têm até a Bíblia, né? A Bíblia samaritana, né? Chamada Torá samaritana. Eu faço questão de colocar aí um samaritano com a Torá samaritana. A Torá samaritana é diferente da Torá hebraica. É diferente da Torá hebraica. Porém, tem muitas passagens semelhantes. Muitas passagens semelhantes. Jesus, por exemplo, nos seus dias, teve um diálogo, né, com uma mulher chamada mulher samaritana, em João capítulo 4. Mas esse povo persiste até hoje, moram lá na cidade de Nodum, no monte ali, no monte de Gerizim, eles têm ali esse território deles, né? Somente ultimamente que eles liberaram, eles são um povo assim muito radical extremo, só casavam entre eles e de tal forma que o grupo foi quase que se perdendo e hoje está praticamente aí desaparecendo com esse grupo muito reduzido. Mas esse povo samaritano, né, eu faço questão de colocar na tela seguinte, eles tentam frustrar a construção do templo. Isso, irmãos, é assim, né? Veja aí o fim, né, de quem tenta frustrar os planos de Deus. Cuidado, nós temos que ter cuidado com isso, né? Deus nos chamou para fazer a sua obra, mas temos que ter cuidado, porque algumas vezes, né, nós podemos achar que estamos ajudando a obra, e temos que refletirmos, será que as nossas ações não estão prejudicando a obra? Né? Qual que é a nossa, qual que é a nossa atitude, né? O que nós estamos fazendo? Então veja que os samaritanos, né, eles tentaram frustrar a construção do templo, né? Aí quando eu cito aí embaixo, enviam carta a Artaxerxes, isso já acontece na época de Neemias, né? Mas mesmo na época de Zorobabel, eles trazem, e eu faço questão de ler aqui alguma dessas passagens, por exemplo, Esdras capítulo 4, veja que os samaritanos, eles são um povo com algumas estratégias malignas, né? Eu até coloco na tela seguinte, né, esta oposição, sabe, irmão Gesiel? Na tela seguinte aí, por exemplo, eu cito aí Oséias 7:8 e 7:9, mas veja na parte de baixo a estrutura da oposição dos samaritanos, né? Olha, a oposição deles foi tamanha que fez com que a obra de Deus parasse por 16 anos. Né? Os irmãos já pensaram? A obra era de Deus. Deus podia agir de outra forma? Podia. Né? Porém, a obra ficou parada 16 anos. Porque qual foi a estratégia, a estratagema deste povo samaritano? Primeiramente, o capítulo 4 e o versículo 2 de Esdras vai nos informar que eles se infiltraram no meio do povo de Deus. Olha o perigo. Os irmãos sabem que algumas vezes nós, como cristãos, temos que ter cuidado a respeito disso, né?
Há um perigo muito grande quando pessoas que não temem ao Senhor tentam se infiltrar no meio do povo de Deus. Sabe aquelas pessoas que parecem ser cristão, né? Mas não são? Como que você reconhece isso? É pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore, né? Uma árvore boa não pode dar fruto mau, né? Comparando a parábola de Jesus do joio e o trigo, né? Algumas vezes, muitas vezes é até difícil você saber o que é joio e o que é trigo. E algumas vezes é até necessário que o joio cresça com o trigo, né? Mas devemos pedir a orientação de Deus para entender e compreender quem é de Deus e quem não é. No capítulo 4 e o versículo 2 de Esdras vai trazer essa informação de infiltração. Então, principalmente os obreiros, você que é o obreiro na casa de Deus e que está me ouvindo nesta manhã, né? Tenhamos cuidado, sejamos zelosos na obra do Senhor. Cuidado com pessoas que muitas das vezes vestem. Nós estamos numa época agora que nós, por uma questão sanitária, estamos usando máscara fisicamente. Mas cuidado no sentido agora parabólico, cuidado com as máscaras, né? Cuidado com pessoas que estão usando máscaras no sentido parabólico, aqui é o metafórico, né? Tá certo? Porque na obra de Deus nós temos que contar com aqueles que são chamados pelo Senhor. Olha, outra parte que eu coloco aí, usaram de força. Primeiramente eles se infiltraram, e é assim, o inimigo, ele vai aos pouquinhos, né? Eu me lembro que na minha época de criança, a gente cantava um corinho que dizia assim, que cuidado meus irmãos, tomei cuidado. Porque o inimigo, ele usa sapatinho de algodão, né? Ele vem de mansinho, né? Mas chega um momento que ele vai mostrar as suas garras. Então, os samaritanos aqui usaram de força, usaram da força física violenta e debilitaram as mãos para fraquejar as mãos do povo de Deus, né? E olha, no versículo 5... diz que eles subornaram. A minha Bíblia, a versão Almeida Revista e Corrigida, ela traz assim, que eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Você não pensou que povo pernicioso? Subornaram. Os irmãos acham que o suborno é coisa nova? Isso é antigo, nós estamos falando aqui de 2.500 anos atrás, suborno. Os samaritanos pegaram conselheiros, pessoas do meio do povo de Deus, pagaram em moeda, para que eles pudessem dar conselhos que destruíssem o plano de Zorobabel, né? Percebe, irmãos, que assim o tempo passa, mas a estratagema do inimigo são as mesmas? A igreja de Cristo hoje sofre com estas mesmas ameaças. Estas ameaças eram reais nos dias de Zorobabel, foram reais nos dias de Esdras e Neemias, são reais também hoje. Nós devemos estar como um atalaias na obra do Senhor, vigiando o tempo todo, porque o inimigo está à espreita, e o inimigo, ele tenta se infiltrar no meio do povo de Deus. Muitas das vezes, ele usa até de força, né? E de força violenta, e talvez violenta não no sentido físico, mas no sentido emocional, para roubar a fé, para destruir a paz. Usa muitas das vezes até de suborno, né? Usando muitas vezes conselheiros, pessoas que falam muito bem, mas para implantar
no meio do povo de Deus o desânimo, né? Irmãos, o desânimo é coisa triste. Os irmãos percebem que, veja, quando os espias, mandados por Moisés, os 12 espias foram espiar a terra, 10 deles, dos 12, 10, voltaram desanimados. O desânimo, irmãos, faz o povo perder a força, né? O povo se tranca dentro de 4 paredes, né? O desânimo é algo diabólico, mas Deus não nos chamou para o desânimo. Deus nos chamou para olharmos para frente, para fazermos que nem Caleb e Josué, e diz, olha, não desfaleçamos, porque o Senhor irá por nós, o Senhor pelejará por nós. Ou como disse o rei Ezequias, né? Quando os assírios sitiaram Jerusalém, e Ezequias reúne o povo e diz, olha, não desfaleçamos, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, né? Aliás, já na época depois de Josafá, do rei Josafá, Deus manda um anjo, e um anjo destrói 185 mil soldados assírios, porque o povo estava querendo perder a força, né? Perder a força. Então há um perigo muito grande, por isso que eu faço questão de colocar essa passagem de Oséias 7:8, né? Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado, estrangeiros lhe devoraram a força e ele não sabe. Temos que ter cuidado com isso, né? Devemos viver uma vida de temperança, o cristão é um crente temperado, né? Ele não ele tem os dois lados, né? Esse bolo não pode ser assado de um lado só, tem que ser dos dois lados. Nós temos que conhecer, né, qual que é o propósito de Deus para a sua igreja. E uma outra questão, uma outra oposição dos samaritanos, a calúnia, né? Veja que as coisas foram aumentando, né? Primeiro infiltraram, debilitaram as mãos, subornaram e depois caluniaram, usaram palavras de baixo calão e escreveram cartas ao rei, mentindo, né? E é um perigo muito grande. Então a igreja também hoje, nós sofremos estas mesmas oposições. Eu coloco até aqui, irmãos, assim, nós devemos ter assim cuidado, porque nós devemos dar ouvido à palavra de Deus. Veja que a Bíblia, em Esdras capítulo 5, eu gosto disso, Esdras capítulo 5, porque quando vem a calúnia, Deus levanta 2 homens, Ageu e Zacarias, os 2 profetas. Esdras 5, versículo 1, fala assim, eu não coloquei na tela, mas eu gostaria de ler aqui. Diz assim, e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Olha, Deus sempre tem os seus profetas. Quando vem a calúnia, a difamação, a mentira, o suborno, o inimigo usando até de força psicológica, emocional para tirar a força e o ânimo da igreja, né? Quando o inimigo se infiltra no meio do povo de Deus, Deus sempre tem os seus atalaias. Ageu e Zacarias se levanta como uma voz distoante, mas uma voz vinda do alto, de Deus para o povo, e dizendo, não desfaleçais, Deus está conosco, o Senhor pelejará por nós, aleluia. Então, meus amados, vale mais a pena dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, do que dar ouvido à voz do inimigo. Nós, como salvos em Cristo Jesus, não temos tempo para o inimigo, nós temos tempo para aquilo que Deus diz. E eu finalizo o tópico 2,
dizendo, né, a síntese desse tópico, que os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Eu até acrescentaria aqui, mas Deus tem os seus atalaias. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Né? Deus sempre tem os seus profetas. No meio da crise, no meio da perseguição, Deus levanta os seus. Muito bem, e nós já vamos caminhando já para o fechamento desta lição, no capítulo 3, né? Como se explica a falta de resistência dos judeus. E aqui, meus amados, pensem comigo, eu até coloco aqui, né? Uma ordem dada por uma autoridade superior, né, divina, não pode ser, né? A palavra é ser, invalidada por uma autoridade inferior, humana. Olha bem, o povo de Israel sabia quem tinha dado a ordem. Quem tinha dado a ordem para reconstruir o templo foi Deus. Né? Eu e você, nós sabemos qual que é a ordem de Deus. A ordem de Deus é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a ordem. A ordem para o povo de Israel era, olha, reconstrua o templo. A ordem de Deus hoje é pregue o evangelho. Se essa ordem é dada por Deus, nada pode invalidar uma ordem superior. A ordem dos homens não pode invalidar a ordem de Deus. Mas sabe o que aconteceu nesta época? O povo de Deus, diante das perseguições dos samaritanos, eles fraquejaram, desanimaram, perderam as forças e pararam a construção do templo por 16 anos. Então, esse terceiro tópico, ele tem esse intuito, né? Como se explica a falta de resistência dos judeus? Será que, e aqui é uma pergunta, né? Qual que deve ser a resposta para esta pergunta? Como se explica a falta de resistência dos judeus? Será que hoje, muitas vezes nós não estamos também nos acovardando diante das perseguições, diante das afrontas do inimigo? Qual que deveria ter sido a posição do povo de Israel? Eu coloco aqui que os judeus deveriam ter recorrido a Deus, como fizeram, mas só fizeram isso tardiamente, 16 anos depois. Né? O rei Ezequias e o rei Josafá já tinham sido, já era uma voz, ou era uma história que o povo de Israel conheciam. O povo de Israel nessa época já tinha precedentes de como deveria ter sido, ou como deveria ser a atuação deles naqueles dias. Deveria ser uma atuação como fizeram o rei Ezequias e como o rei Josafá. O rei Josafá chegou a dizer, olha, avisado pelo Senhor através de Jaaziel, Josafá diz ao povo, olha, ficai quietos e vede os livramentos que o Senhor vos dará. O povo de Israel, na época de Zorobabel, deveriam ter agido da mesma forma. Olha, se é Deus quem disse que o templo deve ser reconstruído, vamos continuar. E Deus há de nos dar a vitória. Então, o templo que era para ter sido terminado muito antes, só 16 anos depois, ele foi finalizado. Então, muitos exemplos do passado deveriam ter inspirado os líderes do povo de Deus. Os irmãos percebem que na nossa vida, muitas das vezes, né, a falta de confiança em Deus, né, e por isso que eu disse no começo dessa aula que talvez seja a coisa mais difícil na vida, é a questão do confiar em Deus. Né? Até o Salmo 46:10, né? Diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha, irmãos, como é difícil, né? Diante das perseguições, nós nos aquietarmos e saber que o Senhor é Deus, né?
Muito bem, eu coloco na tela seguinte aqui que o motivo da falta de resistência, né, dos judeus eram de duas ordens, né? Era de ordem espiritual, mas de duas formas, e talvez aqui a resposta a esta pergunta, né, como se explica a falta de resistência dos judeus, de duas formas. Primeiro, Zorobabel, que era o governador, ele tinha confiado em sua própria força. E aqui, irmãos, é um perigo grande, né? É um perigo muito grande quando o homem passa a confiar na sua própria força. Veja o que diz Esdras 4, versículo 6. Diz assim, olha, e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escrever uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E aqui, aliás, Zacarias, né? Zacarias capítulo 4, versículo 6, que eu até cheguei a citar esta frase, quando Zacarias, inspirado pelo Senhor, ele escreve para Zorobabel e diz, olha Zorobabel, você está confiando na sua própria força, no seu próprio braço, mas diz assim, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando eu e você, nós achamos que temos cultura suficiente, que temos sabedoria suficiente, que achamos que temos força física suficiente para realizar a obra do Senhor, ou quando a igreja como organização, ela se sente fortalecida e acha que tem recursos financeiros suficientes para realizar a obra do Senhor e confia nesses recursos, a tragédia é certa, a derrota é certa. A obra de Deus, ela faz com dinheiro ou sem dinheiro. A obra de Deus, ela se realiza, mas quando o homem se sente pobre e fraco, mas reconhece a grandeza do Deus que ele serve. Veja que o grande avanço da igreja em toda a sua história, nesses 2000 anos de história da igreja, a igreja sempre cresceu quanto maiores eram as perseguições. É bonito a gente ver que quando o homem depende e reconhece a sua dependência de Deus, de quão fraco ele é e de que quão grande é o Senhor, aleluia, as portas se abrem e a igreja avança. Então, nós quanto igreja não podemos perder isso de vista. Mas o segundo motivo da falta de resistência dos judeus vem também com o profeta Josué, né? Esse profeta Josué, nós temos que ter cuidado para não confundir aqui o Josué sacerdote na época de Zorobabel com Josué, o grande líder, sucessor de Moisés. O Josué sacerdote, que nos fala lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3, estava com as suas vestes manchadas. Aqui se referindo que alguma coisa errada estava acontecendo com o líder Josué. E olha, irmãos, quando o líder Josué está com as suas vestes manchadas, isso simboliza que ele estava em falta diante de Deus. E o povo é reflexo da sua liderança. Então, os dois líderes, o líder político e o líder religioso. O político Zorobabel confia nas suas próprias forças. O segundo líder, o líder espiritual Josué, está com a sua vida espiritual em desordem diante de Deus. O fracasso é certo. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Mas eu louvo a Deus, que Deus tem nos dado liderança na sua casa, que são com as suas vestes limpas, com as suas vestes alvas diante de Deus. E nós já temos as experiências do passado para sabermos
de que não devemos confiar nas nossas próprias forças, mas devemos confiar naquele que tudo pode e que tudo faz. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? E se assim nós o fizermos, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. E eu finalizo esta nossa lição na tela seguinte aí, né? Que os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo, né? Eles não resistiram à oposição, pararam. E querendo Deus, no domingo que vem, nós vamos entrar agora sobre o recomeço dessa obra. Aprendemos aqui o que não devemos fazer, mas no domingo que vem nós vamos aprender o que devemos fazer. Qual que deve ser a nossa atitude? A nossa atitude. Nós vamos ver que como esta obra recomeça 16 anos depois e quais foram os livramentos que Deus deu, qual foi a estratégia que Deus deu ao seu povo para que a obra fosse reconstruída. E eu gostaria de finalizar esta lição orando contigo, meu prezado irmão, fazendo uma oração ao Senhor e pedindo a Deus que nos dê a sabedoria, que não venhamos a nos deter diante das adversidades, diante das oposições. A oposição é certa, mas nós devemos ter resistência. Não vamos fazer que nem o povo de Israel fizeram e pararam. Nós sabemos que calúnias haverá, suborno pode acontecer, pessoas infiltradas no nosso meio pode ter, mas nós sabemos em quem temos crido. E nós estamos como atalaias, aleluia, olhando para o rebanho do povo de Deus, confiando no Senhor que tudo pode e tudo faz. Sabemos que não temos força suficiente, mas confiamos naquele que tudo pode, aleluia. E temos a nossa vida diante do altar do Senhor, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aleluias. Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, meus amados? Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós aprendemos aqui que o Senhor é o Deus da história. A Tua soberania, aquilo que está determinado pelo Senhor há de acontecer. Nos ajude a sermos parceiros do Senhor na condução da história, que possamos adentrar na Tua presença em oração e sermos moldados e conformados à Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Aleluias. Jesus, que possamos usar o exemplo que aconteceu com Zorobabel e com Josué, que não venhamos entrar por esse mesmo caminho. Nós sabemos que as perseguições são vindas, sabemos, Pai, que o inimigo está à espreita, mas que possamos ter resistência, ó Pai. Não nos deixa sermos vencidos pelos opositores, mas que possamos depositar a nossa confiança em Ti. Nos oriente como filhos, assim nós oramos para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, que Deus nos abençoe, que possamos ter um domingo abençoado na presença de Jesus. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD.